Aqui no meu convívio com as pessoas aqui na vida fora das redes sociais, eu sou cercado de amigos e amigas, uma boa parte ciristas, podemos dizer assim, outra boa parte bolsonarista e uma outra boa parte da esquerda, né? E, e hoje eu perdi meu dia inteiro debatendo com um amigo antipetista. E é claro, não surgiu efeito nenhum. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a máquina do ódio lulista, antipetista, começou. E ela só tende a piorar e crescer cada vez mais. Pessoas ao meu redor, e não estou falando de redes sociais, já estão assim, querendo me convencer de que a necropolítica, a economia, a segurança pública, a saúde, é tudo que de ruim que acontece, as milícias, o tráfico, tudo de ruim que aconteceu no Brasil é culpa do PT e do Lula. E as pessoas não conseguiram trazer argumentos sólidos para poder me convencer. E o pior, elas querem te convencer há 4 meses das eleições. É discurso de ódio, é máquina de ódio antipetista. Não são críticas ao Lula. É perseguição obsessiva e máquina do ódio, discurso de ódio contra o Lula. É isso que está acontecendo. Nas redes sociais, isso é muito mais inflamado, muito mais, né? E hoje em dia tudo é Lula, só se fala no Lula. Essa tentativa de convencimento só me trouxe indignação, porque o tom antipetista, o discurso antipetista, ele é igual em todas as plataformas, né? É o mesmo discurso que eu escuto há 10, 12 anos atrás. São pessoas contaminadas pelos grandes veículos de comunicação que repetem o mesmo discurso antipetista, né? Que entraram nessa bolha antipetista e não saem mais. Eu fui um desses que fui contaminado muitos anos lá atrás. Graças a Deus eu estudei, pesquisei. Hoje não vou cometer o mesmo erro, né, de acreditar nos grandes veículos de comunicação e blogs tendenciosos. Eu fui cirista, eu era cirista depois de 2018, quando eu comecei a acompanhar várias páginas de redes sociais, ver o comportamento desse pessoal da Rosinha, ver o discurso desse pessoal da Rosinha. Tentei me enturmar com esse pessoal da Rosinha e não tem jeito, sabe? Tomei asco, tomei nojo, sabe? É uma vergonha para o próprio Ciro Gomes, para a própria militância do Ciro. Eles trabalham exatamente sendo cabo eleitoral do Bozo. Bater no Lula, sendo que ele é o líder das pesquisas eleitorais. Agora, nesse atual momento, por enquanto, se não mudar esse cenário, trazer a máquina do ódio petista, é bater no Lula, é ser cabo eleitoral do Bozo. Não tem plano PND, não tem projeto, não tem nada. Esses anos todos, tudo que eu absorvei dessa turma da Rosinha, turma boa, foi o ódio contra o Lula. Foi só isso. O discurso de ódio, o fake news, né?
Tudo isso só prejudica. Ao invés de convencer, não vai convencer. Para quem é petista, não vai convencer. Você vai ser cabo eleitoral do Bozo para os indecisos. As pessoas despolitizadas, as pessoas indecisas, elas sim irão para o caminho do Bozo. Aí você pega essa turminha da Rosinha, pegando o debate do Greg News, falando sobre o debate do Greg News com o Ciro Gomes. Você vê essas pessoas detratando o Greg do Vivier, né? Porque ele fez um Greg News sobre o Ciro Gomes. E não foi nenhuma ofensa, sabe? Então essa galera tem queixo de vidro. Eles são uma metralhadora cheia de mágoas, detratam todo mundo que vai votar no Lula, né? Detratam mesmo, né? Chamam dos piores adjetivos mais ofensivos possíveis, e não estou falando de xingamento não, detratam mesmo, né? Cancelam todo mundo que vai votar no Lula ou todo mundo que não é Ciro Gomes. São pessoas não gratas para eles. E todo mundo que elogia, fulano elogiou Ciro Gomes. Uau, é amigo, é Deus, é não sei o quê. Esses são os vassalos do seu político de estimação, né? É ridículo, é uma militância nojenta, né? Irrisória. Isso não traz efeito nenhum. Ficar puxando o saco do cara, né? Aprovando, fulano falou bem do Ciro, fulano falou mal do Ciro, então vamos chamar ele de babaca, vamos chamar ele de idiota, sabe? Eu não confio, eu não sei o que, bababá, bibibi. Sabe, que militância imbecil. Foi isso que me deixa decepcionado, né? Já não bastou a atitude do Ciro Gomes no debate com o Greg ter deixado mais decepcionado ainda. E essa turma tem queixo de vidro porque eles são uma metralhadora cheia de mágoas e não são capazes de suportar uma crítica. Uma crítica eles não são capazes de suportar. Eles não suportam. Né? É o mesmo discurso, é a mesma atitude dos bolsonarentos. Né? Fazem discurso de ódio, a linguagem deles é o ódio, e depois, quando fala, se refere ao político de estimação deles. Não pode, você não pode, você é isso, você é aquilo. Outra coisa que eu aprendi dessa turma da Rosinha é que eles são bem incisivos, né? Tudo que eles acusam os outros, eles fazem. Conseguem entender? São completamente hipócritas e contraditórios. Você pega um canal, por exemplo, chamado, agora falando de YouTube, né, chamado Politizando, do William Jacob, né, que é um dos caras mais desonestos intelectuais que eu já vi, sabe? Igual um bolsonarento, um bolsonarista. Né? Ele já começa o vídeo dele sobre a análise do Gregório do Vivier e Ciro Gomes, do debate. Ele já começa mostrando no laptop dele um videozinho para ele fazer react, um videozinho todo editado, cortado, né? Onde ele diz que o Ciro Gomes não chamou ele de maconheiro e baixinho, não chamou o Greg de maconheiro baixinho. Então, até nisso, até nessa desonestidade, eles são capazes, né, de mostrar a desonestidade intelectual, o mau caratismo, né?
E esse William Jacob não foi sujeito homem, não teve coragem de botar o vídeo na íntegra que viralizou em várias redes sociais, que é ele se referindo ao Greg. O cara veio agora falando de Brasil, o cara que fica no ar-condicionado, que bebe um esquinho de gelo, que usa aditivos, chamou o Greg de racista, e eu vejo nos comentários do lado das redes sociais a turma da Rosinha falando, repetindo que o Greg é racista. Sabe, vocês estão fora da casinha. Sabe, o Ciro tá fora da casinha. Sabe, vocês estão fora da casinha. Vocês acham que esse camarada aí é do politicamente correto? O Milhouse, ele é o Milhouse do mal, né? É desonesto intelectual, é mau caráter, mentiroso. E aí, no debate, o Ciro nega isso, ele diz que não falou isso, que é mentira. E os vassalos do Ciro Gomes também negam. Então, para essa turminha, cara, as pessoas que votam no Lula são pessoas persona não gratas, né? São pessoas escrotas. Para essa turminha, essa é a linguagem deles. E aí teve gente que eu tava debatendo com os malucos, os caras falando que o cara não interrompeu o Greg, não. Né? O cara só interrompeu 74 vezes. Ele não conseguia concluir uma frase ou concluir um raciocínio. Né? E uma boa parte das coisas que o Ciro falava era contra o Lula. Né? E o debate ali não era sobre o Lula. Então essas pessoas são desonestas mesmo. Elas são desonestas. Elas acham que o Ciro não interrompeu o Greg. O Greg foi lá como convidado, sem mediador. E o Ciro falando o tempo todo. O convidado tem que falar. Você convida a pessoa para sua casa, não é para ficar não é para ficar falando, né? E provocando e dizer, pô, o Ciro falou, o Greg, você tem que demitir a sua equipe é cocô. Que arrogância é essa do Ciro, cara? O Greg fala, pô, baixa tua bola pra caralho. A minha equipe é de responsa. Que porra é essa? Sabe, o Ciro Gomes está fora da casinha. Isso aí é detratar. Isso aí sabe, o Ciro Gomes estava completamente bolado com o Greg. Então não chamasse ele para um debate. Não chamasse. Teve um momento que o Ciro falou, não, eu sei que você está aí com assessores aí do seu lado, tem papelzinho na sua mesa. O Greg foi lá, mostrou a câmera, a webcam, não tinha nada na mesa, não tinha ninguém, ele estava sozinho na casa dele. Então, o Ciro não tem que interromper a todo tempo o Greg. Ele não deveria ter feito isso. Né? Não deveria ter feito isso. O Ciro não estava correto em interromper o Greg. O Greg em nenhum momento desrespeitou o Ciro. Né? E é o que essa turminha fala que foi o que aconteceu. Teve gente dizendo que os ciristas ficaram quietinhos, né, sem graça com o vídeo do Ciro. Porra nenhuma. Eles falaram que o Ciro estava correto, que o Ciro humilhou o Greg. E essa turminha aí é canceladora. Quem não fecha com o Ciro serão cancelados, todos. Essa turminha toda cancelou o Greg, porque ele fez o Greg News do Ciro Gomes. O Greg é convidado a conversar, debater com o Ciro, sendo que o Ciro chamou ele de racista no react do Ciro, né? E o Greg foi muito respeitoso com o Ciro. O Ciro foi arrogante e depois que ele acabou o debate com o Greg,
o Ciro continuou falando coisas do Greg, sem Greg estar lá para poder responder, né? O Ciro está completamente lelé da cabeça, né? Então, isso é falta de respeito com o convidado. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou do diálogo, eu sou do debate, mas eu não vou mais perder tempo com isso, tá? Com essas pessoas. Essas pessoas não querem debater, elas querem provocar, elas querem detratar, fazem discurso de ódio, não são críticas. E eu já tô legal disso, eu vou dar um tempo disso. E vou falar uma coisa para vocês, cara. No meu canal eu sei quem dá dislike e quem dá like. Eu sei que tipo de gente estão seguindo o meu canal. Tem uma boa parte da esquerda que concorda com as coisas que eu falo, né? Porque eu bato na Jovem Pan, eu bato na extrema direita, eu bato na quinta coluna. Essa galera tá fechada comigo. Mas eu sei que tem muito cirista aí, tem a turminha da Rosinha que ficou magoado por eu ter deixado de ser Ciro ou por eu ter feito críticas à militância, uma parcela da militância, não estou generalizando, né? Que dão dislike aí, ficam, né, os ofendidinhos ficam dando dislike, e tem muito, que tem mais ainda, bolsonarista aqui que segue o meu canal só para dar dislike. Oh, meu Deus. Obrigado, moto. Então tem muita gente aí, muito hater. Eu sei quem são os haters que estão por aí, né? Eu espero que esse canal cresça e que vocês sejam deixados de lado, podemos dizer assim, né? Obrigado por assistir. Valeu, falou.